Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live, dia 18 às 18 horas. E o que mais é possível? Oi, Pati, tudo bem, querida? Estamos aqui aguardando a Cris entrar para a gente falar um pouquinho sobre futurismo e organizações sistêmicas. A Cris é uma pessoa que, enfim, é muito antenada, né, com as inovações, tem formação na área, né, de fluxonomia 4D, futurismo, foi uma das alunas da Lala Densley. Então, quem quiser saber mais a respeito, né, disso também, já tem algumas informações aí, tanto na página da Cris quanto da Lala. A Cris acabou de chegar, vou esperar ela pedir aqui para entrar com a gente, entrar ao vivo. Vocês estão me escutando? Tudo certinho? Me deem ok para saber que vocês estão me escutando. Ó, a Cris está entrando. Ei, Olá, bonita! Tudo bem? tudo bem? Como Tudo! vocês estão? Olha o Olha, Totoro tem um passando. gatinho passeando ali, Totoro. É, Você quer participar da live, ele Totoro? quer participar, gente. Esse gato Totoro é é um assim, constelador. ele é um gato constelador. Então, tipo, tudo que eu faço, ele quer participar. Eu estou fazendo aula, ele fica lá assistindo a aula, é assim. Muito bem, é É, muito bom, companheiro. é. Peraí, deixa eu só. Acho que travou, Cris. Ah, Aí, voltou. Maravilha. era só para eu arrumar um negócio aqui. Já arrumei. Maravilha. Eu comecei falando para o pessoal Uhum. da tua formação, né, em fluxonomia 4D, mas acho que as Uhum. pessoas primeiro pode se apresentar novamente e depois Claro. falar um pouquinho, que eu acho que as pessoas estão bem curiosas, né? O que que é Ah, isso? É algo inovador e, na verdade, assim, é algo que já está aí há mais de 10 anos, né? Não é sim. isso? É, E assim, as pessoas foram tendo acesso, né? Descobrindo o que é isso, mas essa ferramenta eu acredito que agora é que ela vai vir com tudo aí para as transformações que o mundo está requerendo, né? Nesse momento. Ou que está exatamente. vivendo, né? É, exatamente. Oi, gente, eu sou a Cris Matsuoka, eu sou consteladora sistêmica xamânica. Eu vivencio o xamanismo desde 2012 e estudo futuro, novas economias, criatividade, tudo que tem a ver aí com essa linguagem sistêmica desde 2014. Eu fiz a primeira formação telepresencial que a Lala fez da fluxonomia 4D. Eu estava com ela dentro da equipe, eu ajudei ela a estruturar esse curso, porque foi a primeira vez que a Lala deu um curso de formação com o nome de fluxonomia 4D. Ela tinha dado uma formação antes dentro de uma faculdade em Curitiba que era sobre novas economias. E Uhum. aí ela criou esse nome, Fluxonomia 4D, e eu fiz a primeira turma com esse nome no Brasil. Hoje em dia o curso é online, também imersão telepresencial, e eu fiz parte do CRI Futuros aí no início dessa jornada. A primeira coisa, acho que a gente pode começar falando do que é a fluxonomia, né? Para as Perfeito. pessoas entenderem. E quem tiver dúvida, a gente pode interagir, pode mandar aqui as perguntas. Primeiro que é uma ferramenta sensacional e quem tiver acesso e utilizá-la, né, para a vida e para as organizações vai fazer toda a diferença, né, Cris? Exato, exatamente. A fluxonomia, na verdade, assim, ó, desde quando eu comecei a estudar futuro, em 2014, a gente já falava que ia acontecer uma grande transição planetária e uma grande Uhum. transição, uma transformação de modelo econômico. Lá em 2014, a gente sabia o que ia acontecer, mas a gente não imaginava que o impulso viria de uma pandemia. Então, o grande impulsionador aí dessa transição está sendo o Covid-19. Por quê? Porque não dá mais para a gente
morar no mundo antigo, porque justamente o mundo antigo que era o problema. Então, a gente precisa mudar de mindset aí e se transformar para a gente conseguir aí viver nesse mundo novo. Eu brinco que é assim, ó, a Terra tá grávida dela mesma e a gente tá grávidos de nós mesmos. Então, ao mesmo tempo que a Terra tá grávida dela, a gente também tá grávida da gente. E a gente também precisa mudar o mindset e mudar várias coisas aí no modo de pensar, no modo de agir, na nossa cultura e principalmente no nosso sistema econômico, porque o sistema econômico que era a grande questão aí. O grande vírus, na verdade, era o sistema econômico. Né? Então, ele só produziu um vírus, mas ele era o grande vírus da Terra, né? Em si, falando numa linguagem mais ampla. Sim. A fluxonomia, ela é uma ferramenta que ensina você a entrar em fluxo dentro dessa nova economia que vai surgir. Que, na verdade, não é uma economia, são 4 novas economias. E o que a gente precisa aprender é entrar em fluxo com essas 4 novas economias. Se a gente não entra em fluxo com elas, a gente acaba sendo engolido e a gente não consegue se tornar sustentável. E para a gente aprender a ser sustentável, a gente precisa entrar em fluxo com essas 4 novas economias. O que a gente faz? A gente aprende a ver recurso aonde a gente antes não via recurso. Então, como que é? É como se a gente tivesse um olhar assim e a fluxonomia faz assim. Então, você amplia o seu olhar. Você começa a ver... A visão sistêmica, né? Exato. Você vê o mundo numa visão sistêmica. Então, você aprende a ver em 4D. Só que isso já estava lá. Os recursos já estavam lá. Você só não estava vendo. Então, agora você começou a olhar. Porém, você precisa aprender a fazer o quê? Entrar em fluxo com os recursos. Certo? Acessá-los, né? Exatamente. E a fluxonomia é uma ferramenta de fluxo. Por isso, fluxonomia. Então, ela ensina você a caminhar dentro dessa espiral e fazer essas voltas entre as dimensões e as economias que essas dimensões geram. É isso. E qual que é o primeiro passo, Cris? Assim, para a pessoa, ela... Como é que vem isso, né? Ela conseguir entrar em fluxo, acessar essas ferramentas. O que ela tem que fazer? Tem alguma primeira ferramenta? Né? Como que ela pode acessar isso? A primeira ferramenta é a percepção. A primeira coisa é perceber. Se você não percebe, você vai ficar na negação e você vai falar que é uma gripezinha. Boa. E aí você não vai fazer nada para entrar em movimento, fazer um movimento de mudança, entendeu? Então, o primeiro passo é você fazer justamente essa percepção, é você ter essa percepção. Depois que você começa a perceber, e o perceber está muito ligado a corpo, porque é um sentir. Porque pensa que não está na consciência ainda, Dani. Então você não sabe o que é. Entendeu? Mas você tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa. Ah, tá mudando aqui, tô sentindo que é isso, tô sentindo que é aquilo. Então é corpo. Então você começa a perceber esses novos movimentos e aí você começa a enxergar. Perfeito. É assim. E aí, a partir dessa percepção, a pessoa, no caso, né, ela vai para o estado de consciência. Ok, o que eu posso fazer aqui? Né? Que mudança eu posso ser aqui? Ou que ferramentas eu tenho disponíveis que eu ainda nem percebi ou não considerei, eu coloquei ele debaixo do tapete, que pode me auxiliar nesse processo de entrada de fluxo, né? De entrar no fluxo. Exatamente. Tem uma metáfora que eu adoro, que eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho muito bom para explicar. Que dizem que quando os portugueses chegaram com as caravelas aqui no Brasil, os índios percebiam que as águas estavam diferentes, porém eles não conseguiam ver as caravelas, porque era algo tão distante da cultura deles e algo tão assim que eles nunca tinham vistos, que eles não conseguiam ver as caravelas. Então, eles percebiam que as águas estavam diferentes, porque eles estavam acostumados com as águas, né? Então, o vento estava diferente, eles estavam percebendo a natureza de uma outra forma, mas eles não conseguiam ver. Aí foi necessário que o xamã subisse numa montanha, fixasse o olho, começasse a ver
essas caravelas e descrever as caravelas para os índios. E a partir do momento que esse xamã começou a descrever as caravelas para os índios, eles foram capazes de ver as caravelas e entender o que estava acontecendo, que era essa chegada aí dos portugueses. Então é mais ou menos isso. Você tem essa percepção do corpo, acho que agora não dá nem muito para negar, porque tá aí, né? Então vocês estão percebendo que está tendo essa mudança, porém é necessário fazer o ajuste de binóculo. Então é muito mais fácil você ir para alguém que já tem esse olhar, para que essa pessoa possa te auxiliar aí a fazer esse ajuste e começar a olhar em 4D, para que você consiga ver o que é que está acontecendo dentro dessa nova realidade. Isso tem muito a ver, primeiro, que esse momento agora, né? A gente está sendo forçado ao autoconhecimento, né? Então, voltar para dentro e também ter uma percepção desse externo. E como que nós, porque tudo está conectado, então nós, enquanto agente de transformação, tanto da nossa vida, quanto no processo de interação com o mundo e com o externo, nós também transformamos. É muito importante, nesse momento, a gente criar essa estrutura interna, essa musculatura, acessando, quando a gente fala de ferramentas, é tudo que você já tem, que você já foi construindo no decorrer da vida, né, Cris? Então, assim, desde cursos, né? Desde habilidades manuais. Perfeito, né? Então, assim, tudo aquilo que você já possui, que está no teu escopo curricular aí de vida e profissional e pessoal, enfim, e que você pode utilizar isso hoje para gerar mudanças na sua vida, ou para criar um novo trabalho, ou para criar uma nova relação com o dinheiro, ou para criar um novo relacionamento, seja o que for, né? Exato. E aí, a partir do momento que eu me coloco nessa posição, eu já estou num processo de mudança, escolhendo mudar, escolhendo criar algo diferente, eu também influencio o todo, né? Exatamente, porque isso é bom, isso que a Dani falou é essencial. Porque dentro da fluxonomia, a gente sempre trabalha com abundância, com o que a gente tem. A gente nunca trabalha com a falta. Então, a gente sempre vai trabalhar com aquilo que a gente tem naquele momento, porque a primeira volta da espiral é sempre com o que você tem. A partir do momento que você recebeu o recurso lá no final da volta, que é a colheita, que você conseguiu ter um retorno de alguma forma, aí você escolhe, observando de novo esse fluxo, aonde que você tem que investir o dinheiro. Entendeu? Para que melhore esse processo do fluxo. Mas a primeira volta da espiral é com o que a gente tem. Então, é perceber e ver o que é que você tem de recurso e depois entrar em fluxo com ele. Depois que você teve ali um retorno de dinheiro mesmo, financeiro, com essa primeira volta, aí você vê aonde que você tem que ajustar. Eu preciso, acho que, investir num novo curso, porque está faltando um pouco de conhecimento. Preciso investir num aplicativo, então vou lá no ambiental. Preciso melhorar a minha comunicação para ativar o social. Então, você consegue ver aonde é que você está dentro dessas 4 novas dimensões e aonde você precisa ativar. Entende? Perfeito. É assim que a gente age dentro da fluxonomia. Agora é o momento da gente criar as novas profissões de futuro. Agora é o momento. Né? A gente já tinha uma perspectiva aí, um estudo avançado aí por diversos lugares que tinham feito esses estudos, né? A Harvard tinha feito um estudo parecido que eles lançaram, acho que em 2012. No próprio Vale do Silício fez um estudo também, dizendo que a gente ia ter uma queda aí de 60% dos trabalhos que a gente conhecia iam acabar por conta da tecnologia, porém novos trabalhos iriam surgir, certo? E esses trabalhos agora, com essa pandemia, estão surgindo, né? Esses novos fazeres estão tendo que surgir. E você também está tendo que mudar o como você fazia. Então, você pode até fazer coisas e você não mudar aquilo que você está vendendo, vamos supor. Porém, o como você entrega, você tem que mudar. Então, tem uma mudança de alguma forma. Em algum lugar, dentro da estrutura, a gente está mudando.
que às vezes também não é uma grande mudança, né, Cris? Assim, às vezes a pessoa vai assim, inovar é criar algo novo. E aí eu deixo o que eu já tenho para criar algo novo. Não é isso. Muitas Não. vezes é aproveitar o que você já tem, né, de recurso, de conteúdo, de tudo, e atualizar isso, né? Então, trazer isso para uma realidade, de repente, mais expansiva. Você vai mexer em alguma coisa ali que não precisa ser grandiosa, mas uma pequena mudança já vai gerar uma alteração. Então, assim, a gente está consciente desse processo. Eu acredito que o futurismo nos chama muito para consciência de posicionamento. Então, como a gente vai se posicionar diante das mudanças, né? Então, como a gente, enfim, o espaço em que a gente escolhe estar e atuar já nos coloca numa posição de futuro, porque a gente deixa de estar naquele processo anterior para assumir uma nova posição, né? Exato, porque é assim, ó, é como se tivesse duas energias e aquela metáfora. Então, tipo assim, a energia do passado tá aqui, a energia do futuro tá aqui. E daí você escolhe. Você quer brigar, você não vai sair do lugar. Uhum. Mas agora, se você aceita a energia da mudança, você faz assim. E aí você vai lá e abraça a mudança. Então, como você vai fazer? Você vai querer ficar brigando com essa energia ou não? Vamos abraçar essa energia aqui, trazer para mim e fazer uma modificação. Entende? Porque o Então, é a sofrimento. postura. Perfeito. E o sofrimento que as pessoas estão colocando agora, e a gente vem comentando muito, né, é gerado por meio do apego. Então, se você está apegado, né, àquele papel anterior, aquele espaço anterior, aquela vida anterior, porque não adianta, a gente sabe que quando voltar, para algumas pessoas, vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, até porque para retornar, a gente não vai poder voltar de uma vez. É como se fosse, a minha percepção é assim, a gente está vivendo um grande luto, uma morte do mundo antigo, né? Para o novo nascer. E para isso acontecer, é como a natureza. Tudo vai acontecendo em etapas e fases, né? Então, não vai ser tudo de uma vez. Vão ter fases e etapas para que esse novo ele venha acontecendo de forma fluida, né? No fluxo, né? Porém, tem uma questão. A gente está no meio da era do exponencial. Uhum. Então, as mudanças vão acontecer de maneira exponenciais. Uhum. Porém, nós, seres humanos, não somos exponenciais. Nós somos lineares. E como que a gente dá conta de uma mudança exponencial, sendo que nós somos lineares? Aí que está a linha de questão. Então, a gente tem que entender que a gente vai precisar da tecnologia. A gente tem que se tornar tecnológico. Não dá mais para ser só analógico agora. Não tem como. O futuro chegou. Isso vai ter que mudar mesmo. Então, se você tinha resistência em relação à tecnologia, quebre agora a sua resistência e abraça a tecnologia, porque você vai precisar da tecnologia, porque a tecnologia, ela te possibilita que você sinta as mudanças de uma forma exponencial também. Porque se você fica só no analógico, vai ser um pouco complicado para você. É bem isso. E a gente percebe que, por exemplo, a tecnologia, mesmo com as redes, né? O que a gente está percebendo, por exemplo, com a quantidade de dados e informações que estão trafegando por conta do home office, né? Da questão da live, da questão online, né? A quantidade de eventos que estão acontecendo, que aí você para pensar. Por exemplo, se eu quiser fazer um evento online e chamar várias pessoas para participarem, às vezes eu vou ter um maior público do que eu teria se tivesse num evento físico. Fora a energia que eu gasto para estruturar um evento físico, que é muito diferente de estruturar um evento online, né? Que a energia gasta, ela vai ser muito inferior, entende? Talvez eu vou precisar, sim, de uma plataforma boa, né, de uma estrutura de conexão muito boa, aí é um outro patamar, mas ainda assim não é o gasto energético que eu utilizaria aqui nessa estrutura, não é num evento físico. Então a gente está entrando também, quem estiver se permitindo, é uma era de mais fluidez, por isso que é fluxo e facilidades.
A gente está saindo um pouco daquela energia, não que a gente não acesse o chakra básico, né, Cris? Assim, que é a energia mesmo, né, da construção ali, da criação. Porém, eu entendo que num processo em que a gente se conecta com outros níveis energéticos também para contribuir nessas criações, né? Porém, é aí que tá a grande questão, porque o que a gente vê também é como a gente vai se tornar sustentável e como a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Porque o que a gente vê é muita gente disponibilizando um monte de live, um monte de show, um monte de tudo de forma gratuita. Uhum. As pessoas estão fornecendo, né? Tipo, tá dando. Mas como que essas pessoas que vivem disso conseguem ter um retorno também do dinheiro para se Financeiro. tornar sustentável? Entendeu? Uhum. Então tem essas duas questões. Nesse primeiro momento é a experienciação. Então vamos aí, vamos fazer, a gente não sabe o que é, vamos fazer live, vamos fazer festa ao vivo, vamos fazer show de graça, os músicos todos aí tocando no Instagram, porque precisam divulgar a música deles e de alguma forma eles vão ganhar lá se as pessoas forem um acesso no Spotify ou no deles de YouTube, conseguem monetizar um pouquinho por essas plataformas. Porém, assim, como é que a gente consegue? Mas, assim, precisa de atingir muita gente para conseguir ganhar dinheiro, entendeu? De alguma forma. Então, assim, como a gente vai se tornar sustentável? Entende? Porque não é só o social. A gente tem que pensar no conteúdo, a gente tem que pensar no cultural, a gente tem que pensar no ambiental, a gente também tem que pensar no financeiro. Então, como que a gente vai fazer para rodar aí dentro disso tudo? Entendeu? Perfeito. Uma das coisas não dá agora para a gente ficar inventando roda. A roda já foi inventada, ela já existe. Então, primeira coisa é mapear o que a gente tem de recurso. Então, aplicativos que vão te ajudar, metodologias, entende? Maneiras de alguma forma, o seu público ter acesso a você e, de alguma forma, você conseguir receber por isso. Plataformas Entende? colaborativas, né? Que você vai entrar na colaboração aí, falar um pouquinho, né? Exatamente. Porque hoje tem muitas grandes empresas que já possuem plataformas, estão no mesmo nicho de mercado. E aí, o que elas estão fazendo? Elas estão reunindo outras empresas, quer dizer, a gente está saindo de uma era até de competitividade e para colaboração. Então, usar a mesma plataforma para que em conjunto, né, um possa ir ajudando o outro, contribuindo um com o outro. Assim, ainda igual, como você falou, para alguns isso está funcionando de forma financeira, né? Você tem plataformas de vendas online, enfim. Para outros, isso está muito ainda na contribuição, então está sendo gratuito. Né? E depois vai se evoluir para pensar, ok, como monetizar isso e como receber por isso, né? Exatamente. E é isso aí. Uma das grandes mudanças não dá para a gente dar conta do futuro sendo sozinho. A gente precisa aprender a colaborar. Porém, a colaboração não é algo tão simples. Entende? Porque é fazer uma gestão de um monte de gente que está ali junto. E o que a gente precisa? Inteligência intrapessoal. Aí precisa de alguém para dar suporte emocional, para cuidar, para ouvir. Então tem toda uma questão aí que necessita ter, que é dentro do intrapessoal, para que uma colaboração funcione de uma maneira real. Porém, sim, o que a gente está vendo nesse primeiro momento aí de transição é que o que está pegando mais é nas plataformas do compartilhar, que é no ambiental. O ambiental que está tendo as grandes soluções. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, plataformas grandes de e-commerce que são compartilhadas, que são a Amazon, Magazine Luiza, as lojas americanas, Mercado Livre, vários grandes e-commerces, Submarino, que eles fizeram? Abriram essas plataformas para que pequenas empresas pudessem começar a vender dentro deles. Então, assim, sei lá, vamos supor, eu tenho uma lojinha, tinha uma loja lá na Santa Efigênia que vendia produtos eletrônicos para celular. Aí o que aconteceu? Tive que fechar a loja.
mas eu tenho produto. Então, não é que eu não vou vender. Eu vou vender, só que eu vou vender de outra forma. Fazer um e-commerce da minha loja agora é muito trabalhoso. É muito mais fácil eu entrar em contato com essas marcas que já vendem o produto. E onde, de alguma forma, eu já vou ter uma pessoa que está fazendo marketing, que está cuidando da comunicação, que eu não vou precisar gastar energia com isso, e botar a minha loja dentro dessa loja. Perfeito. Entendeu? E assim, é importante as pessoas terem até consciência disso. Apesar de a gente saber que a gente tem uma capacidade muito grande de aprendizado, a gente tem que fazer perguntas onde a nossa energia ela deve ser alocada nesse momento. Para a gente não sair dispersando demais, né, Cris? Aí perde um pouco o foco da coisa, ou o desenvolvimento do trabalho, enfim. Porque se eu tenho pessoas que já estão com plataforma estruturada, ou que já fazem um determinado tipo de trabalho, por que não eu me permitir receber contribuição disso? Né? Então, é muito importante isso que você falou. A pessoa se autoconhecer também, perceber onde nela está criando bloqueios, até de se permitir a transformação, a mudança, para que ela possa entrar no fluxo e ela, enfim, acompanhar isso, essa mudança toda que está acontecendo, porque é uma grande janela de oportunidade, né? Exatamente. E mudança de cultura. Não vai ter como. Vai mudar. Por exemplo, Dani, pensa assim, ó. Isso é uma grande questão. Enquanto a gente não tiver vacina, não vai dar para a gente ir em espaços grandes. Não vai rolar. Entendeu? Então, assim, cinema, esquece sala de cinema. Teatro, até ter vacina, não vai rolar. Exposição, não dá. Agora, vamos trazer para a parte de trabalho. Escola, com um monte de gente, um monte de aluno. Universidade, certo? É isso. Empresa, grandes indústrias, que tinham lá, sei lá, 1.000, 2.000 funcionários. Como que dá conta? É isso mesmo. Porque como que você vai controlar se 1.000, 2.000 funcionários estão com gripe ou se não estão com gripe? E isolar, se precisar. Então, não vai ser uma mudança, inclusive, de forma de trabalho. Por exemplo, o home office vai ser uma coisa que vai ser adotado. E vai ser ótimo, porque daí a gente vai diminuir, olha só o impacto do home office. A gente vai diminuir a quantidade de pessoas transitando, certo? Então, a gente vai diminuir o fluxo de gás carbônico. Você vai diminuir a quantidade de pessoas transitando, não vai ter tanto carro, não vai ter tanta moto e não vai ter tanto ônibus, vamos supor, né? Aí para ficar fazendo trânsito. Então a gente vai conseguir diminuir isso, vamos ganhar tempo, porque se a gente. Você vai ganhar tempo, né? Então, se você acordava às 7 para estar às 9 no trabalho, você vai poder acordar às 8, tomar um bom café, se arrumar e começar a trabalhar às 9. Você vai ganhar 1 hora aí de trabalho, que é o que você perdia de deslocamento. Você vai conseguir dormir melhor. Mesma coisa assim. Acabei meu turno de trabalho, 6 horas da tarde. Desliguei o computador, estou na minha casa. Não vou precisar fazer um trânsito de mais 1 hora para voltar para minha casa. E fora que, né, Cris, vai ter um processo também, eu acredito, na minha percepção, né, olhando essa questão sistêmica, de mudanças de pessoas de cidades. Por quê? Porque se eu vou ter acesso maior a home office, eu posso morar em qualquer lugar que eu quiser. Então, as infinitas possibilidades estão disponíveis. A não ser, claro, que eu, de alguma forma, tenho que estar fisicamente na empresa, né, 2, 3 vezes na semana. Mas até isso acontecer, as próprias empresas vão ter que se ajustar. E aí, nesse ajuste, vai permitir maior mobilidade de pessoas, né? E como oferecer isso? Vai ter que se repensar até estrutura de funções, né? De trabalhos, o formato de entrega disso. Como é que você vai se contabilizar? Não vai ser mais por hora trabalhada, porque, enfim, eu trabalho numa empresa, né, corporativa, eu trabalho no mundo corporativo e a gente sabe que é contabilizado muito por hora trabalhada. Então, a hora que bate o ponto, a hora que sai, bate o ponto. E aí, agora eu não vou ter isso,
né? Eu vou ter o quê? Entrega. Eu vou ter que Entrega. trabalhar com as entregas dessa pessoa, para o nível de Tá. produtividade dela vai passar para um outro momento de observação, né? Para um outro patamar. Exatamente. E isso é bem interessante, né? É que assim, na minha área que eu vim antes de me tornar consteladora, já era por entrega. E o meu trabalho também é por entrega. E eu ganho por quantidade de constelação que eu faço. Então, conforme eu marco constelação e a pessoa constela, eu recebo dinheiro. Conforme as pessoas marcam a curadoria, eu recebo. Então, já é por entrega, né? Mas as empresas vão ter que adaptar isso. E o que acontece aí? Aí a gente vai ter que mudar o intra. O que a gente tem que mudar? Confiança. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, autogestão. Porque eu tô te falando assim, é super legal eu ter mais 2 horas do meu dia. Porém, quando você tá na sua casa, você tem que aprender a trabalhar em casa também. Porque aí, tipo, por exemplo, aqui, é o gato que aparece aqui atrás. Entende? E para quem tem filho, é a criança. É a criança. Exato. Então, assim, como que você vai gerir esse espaço para que você consiga trabalhar e fazer a entrega do seu trabalho? Entende? Então, assim, a gente vai ter que sair da linearidade, realmente sair da caixinha. É como se tivesse assim, você aqui, você sai e vai olhar o todo para que você consiga aqui criativamente, né, acessar as mudanças que podem ser realizadas, né? Exatamente. Então vai ser assim. Você tem que desenvolver novas habilidades internas. E olha que interessante, são habilidades do ser humano, não são mais habilidades da máquina. Né? Nossa capacidade de autogestão, nossa capacidade de interdependência, nossa capacidade de autoconhecimento, de autoavaliação, de autoconsciência. Né? São habilidades que nos tornam humanos. Então, o que o futuro pede para nós? Que a gente volte a ser humano. Deixe de ser máquina, que era como a gente era antigamente, no modelo antigo, e que trabalhava por tempo e etc. E volte a ser humano. Então, esse espaço de escuta, de empatia, é importante. Por exemplo, eu tenho amigos, a gente faz às vezes uns encontros no Zoom para tomar um vinho, né? Tipo, conversar, dar risada, daí um coloca música, depois a gente dança, o outro bota uma outra música e a gente faz uma festinha virtual, né? Esses amigos que estavam dentro dessa festinha virtual, todos trabalham em empresa. Eu e uma outra amiga do grupo eram as únicas que não trabalham em empresa, né? Que, tipo, são donos do tempo e fazem seu próprio negócio. E aí eles estavam dizendo que era um aprendizado, inclusive, para os gestores. Porque os gestores ficavam preocupados com o que você estava fazendo e o que você não estava fazendo. Então, como que se eu sou um gestor, como que eu vou gerir uma equipe sem estar com a equipe do meu lado? Como e aí vai exigir, né, Cris, assim, uma atualização das pessoas. Total. Quem não é tecnológico, infelizmente, vai ter que, né? É difícil falar tem que, mas é uma adaptação, né? É se permitir acessar isso ou se reinventar. Porque talvez a gente fica tanto tempo dentro de um lugar e a gente não observa que já deu time ali e que talvez eu seja contribuição em outro lugar. Ou que talvez a minha vida ela está exigindo um novo formato, uma nova realidade e que não necessariamente é dentro daquela empresa. Então, grandes mudanças também de gestão, né? Virão acontecer. Então, alguns gestores vão mudar por escolha. Às vezes eles não vão se adaptar nessa nova realidade. Então, vão escolher criar a realidade deles. Né? Outros que já estão aptos vão assumir postos mais altos aí. Então, assim, e é claro que a Suzana está falando muito aí, né, sobre a área de RH, recursos humanos, né, área de psicólogos, desenvolvimento de pessoas, essa é uma área que vai bombar, com certeza, porque vai exigir que as nossas relações sejam mais humanizadas. Total. Né? Então, que para
para as entregas, os grandes projetos acontecerem, as entregas acontecerem, a gente vai ter que aprender a trabalhar de forma colaborativa e para isso sim as relações precisam ser humanizadas para que a colaboração aconteça, né? Exatamente. A gente precisa voltar a ter empatia pelas pessoas, não competir, né? Conseguir ouvir, isso é muito importante, porque existe uma dificuldade aí na escuta. E estando virtualmente presente, mas fisicamente afastado, a escuta é necessária cada vez mais. E principalmente desenvolver essa capacidade de centrar, de dividir o seu tempo, de entender o que é necessário nesse momento, de priorizar, saber fazer escolha, o que são coisas essenciais, só que nunca ninguém ensinou a gente. Até a questão financeira, né? Se organizar financeiramente. O que de fato, para onde meu recurso precisa ser aplicado, né? Como eu posso guardá-lo, ou enfim, trabalhar com, né, ele de forma exponencial, que ele realmente seja abundante para mim, próspero, né? Então, criar uma realidade para mim que funcione, né? E não que gere mais estresse, mais cansaço, enfim, que de alguma forma leve para escassez também, para o eu não tenho, né? Então, isso tudo é trabalhado, inclusive, com relação às crenças, né, Cris? Porque se eu tenho determinadas crenças que me pedem de acessar esse nível de abundância, né, esse nível exponencial de criar a vida, isso também é uma limitação, né? Exatamente, é isso aí. Por isso que quando eu desenhei a curadoria, que é o processo que eu fiz, que você já participou, a gente trabalha bastante na parte de integração, integrar esse conhecimento. Porque também não adianta, tem gente que eu falo que gosta de comer conhecimento, né? Come, só que não digere. Então não adianta nada. É isso. Comer e não digerir. Então, assim, tem 1 milhão de curso, 1 milhão de diploma, é a pessoa mais diplomática possível, assim, tem um monte de coisa. Então, assim, tem muito recurso dentro da área cultural, porém, não aplica nada. Ah, Cris, você está falando das áreas, depois explica para o pessoal, né, como é que é esse processo deles, de repente, Sim, ó, eles fazerem com eles mesmos, aqui, né? De descobrir essas ferramentas que estão disponíveis por área, enfim, porque é bem interessante esse processo que você faz. Exatamente. Aí o que acontece? Você precisa digerir. Se você não está digerindo, alguma coisa tem. E aí, na terceira sessão da curadoria, o que a gente faz? A gente faz a integração. Para olhar para a sua vida, entender onde estão as amarras, travas, desatar esses nós para que você consiga entrar no fluxo também, você da sua vida. Porque às vezes o problema do fluxo não está só nos seus recursos, que são aquilo que você tem de acesso. A Cris. Guarda. Travar. Acho que deu uma travadinha, Cris, no teu vídeo. Alô? Agora tá ok, agora tá ok. Tá, legal. Então tá. E vamos então explicar quais são É bem legal porque o pessoal pode fazer isso, né? Assim, isso já auxilia. Depois, se eles quiserem fazer o processo de curadoria contigo, recomendo para esse momento. É algo bem diferenciado. Até porque trabalham, enfim, questões em que você, de alguma forma, está criando limitação, como a Cris já falou. Então, vai para um processo de autoconhecimento mesmo. Apesar de eu já ter ferramentas que, enfim, posso usar no meu processo de autoconhecimento, eu busco outras também, porque tudo que está disponível pode ser contribuição para a gente. E nessa conexão da gente com a gente mesmo, a gente também percebe ali que outras ferramentas vão aparecendo para contribuir, né, no nosso desenvolvimento. E foi o caso da curadoria que veio para mim nesse meu processo, né, que eu escolhi, enfim, eu estou fazendo, eu não chamo de uma transição de carreira,
né? Eu estou desenvolvendo uma carreira na qual eu estou dando mais atenção, né, no momento, do que a outra, né? Está sendo uma escolha minha. E aí, para uma experiência de vida, né, uma experiência pessoal mesmo, profissional. E para isso acontecer, eu tinha que desconstruir alguns pontos de vista que eu tinha solidificado a respeito de mim. Eu tinha algumas crenças que estavam me impedindo de acessar essa nova criação que eu estava escolhendo, né, de vida. Então, se a gente também não se permite acessar esse processo de autoconhecimento, fica muito mais difícil, porque isso não é automático, né? Assim, para algumas pessoas, talvez até seja fluido, né? Mas eu falo assim, são pouquíssimas pessoas. Em sua grande maioria, existe sim uma resistência, e essas resistências são criadas pelas crenças. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Exatamente, porque a gente é muito vinculado com o nosso sistema familiar. Não tem como. A gente tem um amor e muitas vezes esse amor é cego pelo sistema. Então, é muito sofrido para você sair do modo como o seu sistema fazia antes e fazer diferente do seu sistema. Então, às vezes, você prefere... Tem uma frase do Bert Hellinger que é bem forte. E ele fala assim, às vezes a pessoa prefere morrer do que mudar. É bem forte, mas é isso. Porque quando você muda e sai do modo operante do seu sistema familiar e vai para um outro modelo, o que que acontece? Você tem que bancar esse processo de que você está fazendo essa escolha e você sai muitas vezes com muita culpa. Então você sai do seu sistema com culpa. Então, para você conseguir sair e ir para a sua vida de fato, sem dor, você precisa olhar para isso aqui, agradecer o seu sistema familiar, pedir licença para sair. É bem isso, é pedir licença para sair. Para você poder aí trazer uma nova consciência para as gerações futuras, na verdade. Porque esses inputs ajudam não só você, mas sim você e todo o seu sistema. Você também está ajudando, né? Você está ensinando o sistema um novo modo operante. Entende? E aí, às vezes, isso é desconfortável, né, Cris? Assim, porque você está saindo de uma zona de conforto e indo para uma zona de desconforto. E aí, assim, até seu músculo, a musculatura interna entender, o teu campo entender esse novo que tá aí, né? É um processo, né? Igual ir para academia, né? Ou fazer algo diferente, assim, uma atividade que você não fazia. Sei lá, vai tocar um instrumento. Você vai lá no primeiro momento que você está tocando o instrumento, às vezes tua mão vai para um lugar, o instrumento está em outro, então assim, é desconfortável. Mas depois, quando você já está na prática, aquilo já está assimilado, já está internalizado, aí pronto, aí tudo flui, né? Mas a gente também tem que estar disposto a viver esse desconforto, né? Exatamente, porque o que acontece? Vamos pensar que você está fazendo novas sinapses aí. Você está trazendo uma nova consciência, está fazendo uma nova sinapse. Muitas vezes você faz sua nova sinapse só na parte daqui, ó, no mindset, você muda a cabeça. Porém, a gente esquece que o sistema nervoso é no nosso corpo inteiro. Não é só aqui. E aí, por exemplo, se o bloqueio está num determinado ponto do seu corpo e esse ponto é tocado, na hora que esse ponto do seu corpo é tocado, você volta para o sistema antigo. Por que a constelação e essa questão sistêmica é bem eficaz? Porque ela não está trabalhando só aqui, sinapse daqui da cabeça. Ela está trabalhando o corpo. O perímetro é maior. Exato. Daí, quando você muda essa consciência do seu corpo, porque você vai sentir diferente, aí se a pessoa pegar no seu corpo onde tinha sinapse, você já mudou. Então, você não volta. Então, é um pouco de como que você trabalha também as ferramentas, né? E se permitir, né? Porque essas terapias novas e técnicas novas estão vindo justamente para auxiliar, porque esse processo de mudança, ele, como você diz, ele é tão exponencial, tão expansivo. As terapias tradicionais podem funcionar? Podem, mas elas vão trabalhar até um certo limite. Até onde ela vai trabalhar apenas no cognitivo. E às vezes, para uma determinada informação vir à mente,
São várias e várias e várias sessões até você descobrir o que é. Quando você acessa essas novas técnicas que estão surgindo, desde a constelação sistêmica, né, o Access, o Theta Healing, entre outras que tem aí que estão vindo para acessar no nível, um perímetro maior, né, a gente vai limpando não só no que está no nosso campo, mas também de informações que estão no campo familiar, né? Ou em outros campos sistêmicos que a gente tem a conexão, né, Cris? Então, assim, isso é importante a gente ter essa consciência hoje de que a gente não é só a gente pronto, né? Nessa nova concepção mesmo da sistêmica, nós somos uma parte do todo. Então, quando a gente muda aqui, a gente está mudando o todo também, né? Então, quando você se trabalha, eu sempre falo, né, ao Araci lindo, bom você tá aqui. Quando a gente vai limpando as nossas camadas internas, né? E eu falo muito isso para os meus alunos também, limpem as camadas, porque aí você tá limpando o que tá fora também. Então é muito importante isso, a gente ter essa consciência também a partir de agora, né? Exatamente. É isso aí. É bem por aí. Maravilha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu escrevi, né? Aí vai dar vocês vão ver um redondo aí que vai refletir, não tem como. Se eu apagar a luz, vocês não vão me ver aqui. Tá? Mas vamos trabalhar assim mesmo. Isso aqui é o fluxograma da Fluxonomia 4D. A gente trabalha ele em X, né? Não é uma cruz, como a gente está acostumado, é X, porque a cruz, na verdade, ela está aqui dentro. Ela é esse eixo com esse eixo aqui, ó. Esse eixo com esse eixo aqui. Então, a fluxonomia, ela tem a cruz dentro dela, tá? Isso tem um porquê. O que acontece? A gente sempre começa aqui, ó, no cultural. Aqui o cultural é a nossa semente. E aqui na dimensão cultural, a gente gera a economia criativa. A primeira das 4 novas economias do futuro. A primeira é a economia criativa. Aí a minha pergunta é, o que é economia criativa? Economia criativa é tudo aquilo que você cria através dos seus dons, talentos, conhecimento, práticas, experiências de vida. Isso é economia criativa. Pode ser desde um artesanato, né? Por exemplo, tudo isso aqui que está aqui, que vocês estão vendo, é economia criativa. Ou pode ser, por exemplo, o processo de curadoria, que ele virou um produto, né? Que é fruto de todos os meus conhecimentos. Eu sistematizei, fiz uma metodologia e ele é fruto da economia criativa. Certo? Perfeito. A partir do momento em que você tem aqui a economia criativa no cultural, a gente vai para cá, para o ambiental. Certo? Beleza. O que é o ambiental? Se a gente tem uma semente, o que a gente precisa fazer? Plantar a semente. Aqui seria como se fosse o nosso terreno. E aqui a gente gera o que de fato está nos ajudando muito nesse primeiro momento aqui, nessa transição, que é a economia compartilhada. Olha só que interessante, né? O que é economia compartilhada? Então, já falei aqui um pouco, né? São todos esses grandes e-commerce que tem um monte de lojinha dentro, todos esses meios de transporte, né? Que a gente compartilha. Se a gente for pensar em aplicativo, o iFood, o Rappi, todos esses novos meios que usam a tecnologia, mas que fazem a convergência e, de alguma forma, consegue ter várias lojinhas dentro, é a economia compartilhada. Certo? Perfeito. Trazendo para a gente aqui o que é nosso. É o que a gente tem de recurso ambiental, que pode ser tecnoambiental, pode ser interneticamente falando. Por exemplo, eu tenho meu site. Meu site está aqui no ambiental. É onde você pode ir para me conhecer melhor, ver o que eu já fiz. Ou a própria rede, né? As redes sociais, não? Aqui. Não. Não fica no ambiental? Não fica aqui. Não. Vou saber. Aí é diferente. O ambiental é o site. É bom saber porque as pessoas podem achar que as redes sociais entram, né? Porque não. é um local onde
enfim, onde poderia colocar alguma coisa. É, mas não. Por exemplo, por Uhum. mais que a gente consiga vender pelo Instagram, Aham. ele não é. Ele não é. Não é uma. Não Interessante. é. É. Uhum. Mas eu vou explicar o porquê. Porque é Maravilha. muito normal você confundir economia compartilhada com colaborativa. Perfeito. Inclusive, quando a gente começou a falar das 4 novas economias, saíram muito texto falando Uhum. que era economia colaborativa. E não é economia Uhum. compartilhada. Porque Uhum. existe é, essa questão mesmo das pessoas não entenderem muito o O que que é é o conceito? economia Aham. compartilhada e o que é economia colaborativa. Mas na Perfeito. sua essência é bem diferente. Porque Uhum. aqui na compartilhada a gente compartilha espaço. É isso. Uhum. A gente Uhum. está compartilhando espaço. Maravilha. Pensa, se você está vendendo seu Instagram, você não está dividindo a sua página do Instagram com ninguém. Aham. Sua, Aham. Entendi. entendeu? Entendi. Aham. Perfeito. Muito bom, mas é bom, tá? Porque isso gera dúvida. Como é algo novo, isso gera muita dúvida para muita gente. Por exemplo, para mim, a rede social estava no nível ambiental, mas é porque É, você não compartilha, né? Então, é, maravilha, muito bom. o Muito bom. ambiental, isso, por exemplo, lojas colaborativas, né? Fisicamente Aham, falando também. plataformas, perfeito, É, tanto perfeito. física quanto virtuais, né? Que agora a gente Aham, tem que estar indo para o virtual, não tem jeito. o Mas os movimento de agora. espaços colaborativos, né? Tipo, por exemplo, coworkings. Tem muito espaço. Quem é terapeuta aqui alugava sala dentro Sim, do compartilhar, espaço. perfeito, perfeito. Então, isso tudo está no ambiental. Ah, legal, Certo? legal. Depois que você plantou essa semente, você vai precisar colher a semente. Aí a gente vem aqui para o social. E aí, Uhum. aqui no social, que estão as redes sociais. É a Ah, socialização, perfeito. E ali exato. eu gero uma circularização também, né? Exatamente. E aí, aqui que a gente gera a economia colaborativa. Aham, Aqui no maravilha. social que a gente tem a colaboração. Por Aham, quê? Por exemplo, se eu faço um texto que as pessoas gostam do meu texto e todo mundo começa a compartilhar o meu texto, isso exponencializa. aham, Porque várias pessoas compartilhando o meu texto. perfeito, perfeito. Entendeu? E Entendi, entendi. aqui no cultural e no social são as dimensões que a gente consegue exponencializar. Uhum, Então, aqui dentro, a gente exponencializa. E, uhum, ao mesmo tempo, são as duas economias que são mais difíceis da gente compreender, que é a uhum, criativa e a colaborativa. Por quê? uhum. Porque a gente não é exponencial. Então, a gente ainda tem dificuldade de A entender gente como vai essas duas funcionam. computando passo a passo, né? Bem linear. Então, primeiro eu Exatamente. faço isso, depois isso. E a gente É, vai ter que aprender a fazer planejamento de curto, médio e longo prazo de forma exponencial agora, né? usando as 4 novas economias, não tem mais jeito. Exatamente. Por que, que a economia compartilhada está salvando a gente? Porque é onde a gente consegue entender. Aham. É aqui que a gente entende. Mas, porém, olha só uma coisa legal que está acontecendo no social agora. Está acontecendo um monte de hacktown por aí, né? Está É. acontecendo um monte de hacktown para ver, para desenvolver novas formas de fazer máscara, para em rápido tempo, novas plataformas e várias coisas. Isso está dentro do social. Maravilha. Porque você está compartilhando o Compartilhamento, né? quê? Seu Foi tudo. conhecimento Aham. É isso mesmo. com a galera É para isso. gerar um produto. É, e a Então gente tá fala aqui. assim, tudo também que a gente está gerando agora, ainda que não tenha monetização, está sendo colocado lá no cofrinho, lá, né, do universo para isso vir de alguma forma depois, né? Pode ser Exatamente. algo que apareça lá na frente como um curso, como alguém que te veja aí, um profissional e te contrate. Então, isso tudo está dando visibilidade também para as pessoas. Por isso que é uma grande janela de oportunidade, como eu já falei antes, né? Exato, e a Dani tá super certa, porque quando a gente fala de reputação, a reputação é gerada aqui no social. Então, você Aham, pode não estar ganhando em dinheiro, mas você está ganhando em reputação. E reputação é uma das grandes moedas do futuro. aham. Então, sim, é porque você tem que ganhar em 4D também.
Não dá para Aham. ter só dinheiro, entendeu? Você tem que ganhar em A conhecimento, gente você tem tem que que ganhar no aprender também o que é ambiental. fonte de recurso, né, Cris? Que não é só o Exato. físico, que as fontes de recursos elas podem vir de todas as partes, né? É, e olha só que interessante, né? Ó, vou dar um exemplo. Por exemplo, a galera que é influencer, que tem um monte de seguidor, ganha dinheiro colocando arroba, com publicidade, É, entendeu? Então, como que ela ganha dinheiro? Ganha dinheiro aqui no social, é, é isso mesmo. sacou? É Então, isso assim, mesmo. por quê? Tem uma boa reputação, eu tenho uma boa reputação, então eu uso a minha reputação para gerar renda para mim. Porém, tem uma grande pegadinha do malandro aí também. Quando você faz isso, mas tem, porque você, do Aham. mesmo jeito que você ganha reputação, você pode perder de um dia para o outro. Você Sim. fez alguma merda, minha filha, cai de É uma hora para exponencial outra. da mesma É forma, né? exponencial da mesma forma. É, Por quê? Você tem que lembrar que você sempre tem que estar aqui, ó, de acordo com a sua cultura. Não é à toa que estão no mesmo eixo, ó. é. Entendeu? Se você, influencer, faz alguma coisa que você não vende, se você fala uma coisa e daí você vai lá e vende uma coisa que não tem a ver com sua cultura, pra galera falar de você É isso e mesmo. parar de te seguir, é assim, um, dois. Vou dar um Uhum, exemplo que aconteceu recentemente. Recentemente nem tanto, né? Foi o ano uhum, passado. Tinha uma grande influencer, que eu não vou lembrar o nome, que sou péssima para nome, uhum, mas se vocês quiserem pesquisar aí, vocês colocam influencer vegana que comeu peixe. Vai aparecer na hora. E ela era uma grande influencer vegana. Então, assim, tinha muitos seguidores, falava do meio de vida vegano, falava muito sobre isso. Era uma super ativista em uhum, relação a isso. Daí um dia, uma amiga dela, ela estava viajando para Tailândia, ela viajava o mundo inteiro, que ela uhum, ganhava viagens, uhum, né, como influencer, e aí uhum, ela ia visitando os restaurantes veganos do mundo, enfim, né? uhum. Tipo, fazia esses projetos. E uma amiga dela tirou uma foto dela comendo e sem querer apareceu o prato e tinha um pedaço de peixe no prato. E aí isso viralizou e falou assim, ai, como assim? E tal, tal, tal. Aí essa menina, ela falou que ela estava com vários problemas. Um dos problemas é que ela tinha adquirido menopausa precoce aos 21 anos de idade. Aham, uhum, 22, não sei, é um negócio assim que ela tinha. Por não sabia se era por conta de ser vegana, ela disse que uhum, não. Porém, o médico dela lá disse que ela tinha que começar a comer peixe. Porém, ao uhum. invés dela ser transparente, que transparência também está aqui no social, né? Ao invés dela ser transparente, falar com o público e conversar e falar, olha, tá acontecendo isso, meu médico falou que eu vou ter que voltar a comer carne, comer peixe, né? Era só peixe, né? Não era Uhum, outros tipos de animais. Porém, para quem é vegano, não usa nada, né? uhum. Então, Tem uma política aí, né? aí, tipo, ela perdeu todos os patrocínios que ela tinha das marcas veganas e ela perdeu muitos seguidores. Obviamente, alguns seguidores continuaram, né? Porque Uhum, entenderam que depois que aconteceu a merda, ela foi vulnerável e veio falar o que tinha uhum. rolado. Porém, no primeiro momento, ela quis dar uma despertinha e caiu do cavalo. Olha Então aí, não né? Então é dá importante, né, a gente ser perceber também o que verdadeiro, funciona pra gente, né? É muito ser importante a gente ter verdadeiro. consciência, né? Quanto mais verdadeiro você é, mais É, autêntico, é, mais você vai ganhar reputação. é Então isso não mesmo. dá para você ficar fingindo ser uma pessoa, porque a gente está na era da verdade. Se Sim, você estiver sim. mentindo, para mentir aparecer, filho, é um, dois. É isso. Entende? Então não dá. Isso que é o poder do social. E olha só que hora que a gente chegou no social. Porque o grande colapso foi no social, com a pandemia, né? Aham, Porque o que está acontecendo? A gente não está conseguindo estar junto, né? sim. Presencialmente. E as grandes empresas, né, instituições sociais são igreja, carnaval e futebol. Tudo que não está rolando. Isso no Brasil, né? É, apesar que fora também Não, tem no uma grande mundo, fora influência. Quando se também. fala de carnaval, você tem alguma festa
que, enfim, cultural, que socializa ali, né? Então, não tá rolando festa. Uhum. Não tá rolando culto de nenhuma igreja. E não tá rolando futebol, todos os campeonatos estão parados.